Bem-vindo ao canal 4 traços de distância, direção defensiva, distância segura. Aonde a seta indica o espaçamento, um traço, um espaçamento de 12 metros de distância, equivalente a quase um traço. Como indica na tabela, a tabela da página 13 do quarto volume de sinalização horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Segue a tabela abaixo. O desenho em questão, onde eu estou apontando com o mouse, é uma via de acima de 80 km por hora. Aonde que são permitidas a velocidade de 80 km por hora, 90 km por hora, 100 km por hora, 110 km por hora e 120 km por hora. A figura na tela em questão é cadência de um traço vezes 3, que seria 4 metros, tamanho do traço, multiplicado por 3, que dá 12. Vamos para o primeiro exemplo. Aonde a seta indica o espaçamento de 12 metros, um traço. Os carros estão a 0 traços. Tabela de velocidade e distância a seguir. Todas com risco iminente de acidente ou batida, se caso esse carro for parar. Algum problema, pane mecânica, pane seca, ou desvio de alguma coisa, ele precisar utilizar. Aqui seria você, aí você bateria, independente das velocidades. Vamos para o segundo exemplo, onde a seta indica o espaçamento de 12 metros, um traço. Os carros estão a um traço de distância. Como vocês podem ver, tem um espacinho melhor, mas vamos para a tabela de velocidade e distância. Se estiver andando a 10 km por hora, é o suficiente para poder parar o carro totalmente, ou fazer algum desvio. 20 por hora, a mesma coisa. Todas as restantes, somente desvio ou acidente. Vídeo de demonstração na prática, um traço de distância. Um traço, aproximadamente um traço. Aí eu vou dar uma reduzida.
Vamos para o terceiro exemplo, onde a seta indica o espaçamento de 12 metros. 2 traços. Uma distância um pouco maior, como vocês estão vendo aqui na figura. Os carros estão a 2 traços de distância. Tabela de velocidade e distância a seguir. Tá vendo? A 40 km por hora. A pessoa aqui tem tempo suficiente para poder parar o carro totalmente dentro da regra dos 2 segundos. Mas acima disso, risco iminente de acidente ou batida e fazer desvio, né, antecipação, de acordo com o seu reflexo. Vídeo de demonstração na prática, 2 traços de distância. 2 traços. Vamos para o quarto exemplo, onde a seta indica o espaçamento 12 metros cada traço, que seria cada espaçamento. 3 traços. Os carros indicam 3 traços, como vocês podem ver na figura. Tabela de velocidade e distância. Como vocês podem ver, 60 km por hora. Abaixo de 60 km por hora você tem tempo suficiente para poder parar o carro, caso você esteja atento. Se caso se distrair só um pouco, aí corre o risco de bater, né? Ou ter que fazer um desvio na hora. No momento, né? Não na hora. Vídeo de demonstração na prática, 3 traços de distância. 3 traços. Vamos para o quinto exemplo, onde a seta indica espaçamento de 12 metros. Cada traço, 4 traços. Os carros estão a 4 traços de distância um do outro. Tabela de velocidade e distância. Lembra-se que essa pista aqui é acima de... Na velocidade da via, né, seria de 80 para cima. Essa é a representação desse desenho. Mas aqui as velocidades. Até 80 km por hora você tem uma tranquilidade para poder frear, fazer a parada totalmente do carro com segurança, sem afetar o pessoal atrás e antecipar com altíssima segurança. Vídeo de demonstração na prática,
4 traços de distância. 4 traços. Isso mesmo, agora tá 4 traços. Vamos para o sexto exemplo, onde a seta indica espaçamento de 12 metros cada traço. 5 traços. Os carros estão a 5 traços de distância. Tabela de velocidade e distância. Como vocês podem ver, acima de 100 km por hora você consegue frear tranquilamente o carro, sem nenhum estresse, ou fazer desvio. Vídeo de demonstração na prática, 5 traços de distância. Quinto traço, 5 traços. 5 traços. É aproximadamente 6 traços de distância. Se caso o caminhão for parar, eu tenho uma distância suficiente para poder fazer a parada total do carro ou desvio. Aí, voltando aqui aos 4 traços de distância, que é o nome do meu canal, foi criado devido a isso daí. Por que 4 traços de distância? Como vocês podem ver, vai ter uma distância praticamente segura, aonde você pode retardar e frear totalmente, e aonde que você pode se antecipar ou fazer desvio se caso necessário, e também uma distância boa para se caso um carro estiver vindo pelo lado esquerdo, e se caso tiver alguma coisa, algum problema lá daqui desse lado, aí o carro que estiver vindo aqui, ele vai para ele consegue se desviar para a pista da direita, beleza? Isso em todas as velocidades da via. Podem fazer um teste na 23, na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, uma dessas vias aí. Você vai perceber que vai dar muito mais fluidez no trânsito. Aí não fica naquele anda e para, beleza? Vamos lá. Vamos nos espaçamentos aqui, né? Ou os traços, né? Que eu chamo de traço. Tá vendo o caminhão lá na frente? Então, tá a aproximadamente 3 traços de distância. Vou aproximar mais um pouco. 2 traços. 1 traço. Aproximadamente 1 traço. Aí eu vou dar uma reduzida. Dois traços. 3 traços. 4 traços. Isso mesmo, agora tá 4 traços.
quinto traço, 5 traços, exatamente 5 traços, é aproximadamente 6 traços de distância. Se caso o caminhão for parar, eu tenho uma distância suficiente para poder fazer a parada total do carro ou desvio. E não se esqueça de curtir o canal, comentar e compartilhar com seus amigos. E o que eu peço também, dar sugestões de melhoria para os próximos vídeos para ficar melhor, beleza? Muito obrigado para vocês e mantenha os 4 traços de distância. Uma boa semana para vocês.